Padre Eugênio Rivas, é um prazer recebê-lo para continuarmos, então, essa reflexão que nós começamos ao longo deste ano sobre a Fratelli Tutti. E eu, então, convido para que você fale um pouquinho sobre o capítulo 3, Pensar e Gerar um Mundo Aberto. Muito obrigado, Graciela. Pois é, esse capítulo, lembrando um pouco, eu sei que vocês estão apresentando a encíclica por capítulos, né? Esse capítulo terceiro, nós sabemos que a encíclica tem oito capítulos, com uma introdução e um apelo, né? O apelo do Papa a que sonhemos com essa fraternidade universal. Então, depois, o primeiro capítulo foi sobre as sombras do mundo fechado. O segundo foi como ler isso à luz do Evangelho, com a parábola do samaritano, um estranho no caminho. E aqui, depois de situar a realidade, de colocar o Evangelho como chave de interpretação, então Francisco entra nesse terceiro capítulo, que é pensar e gerar um mundo aberto. E aqui eu quero acenar para o título, que não é à toa, como falamos, né? Não se trata só de pensar, mas também de gerar. E isso é uma coisa que eu tenho insistido em outras ocasiões, como Francisco, ele nos desafia, tem uma virada prática de seu magistério, que não se trata só de declarações, de boas intenções, de falar, mas de fazer. Temos que pensar, mas ao mesmo tempo esse pensamento ele tem que nos levar a essa dinâmica de gerar aquilo que nós pensamos. E esses dois verbos, para mim, descrevem o ser humano. Descrevem o ser humano como aquele que pensa, mas também como aquele que gera. E aqui eu acho que o Francisco se coloca dentro de uma perspectiva antropológica. Ou seja, a fraternidade só pode ser pensada desde a perspectiva antropológica, da perspectiva daquilo que o ser humano é. Então, é aquele que gera e aquele que pensa. E esse ser humano tem a semente para isso. E porque tem a semente, ele pode gerar esse mundo aberto. Mas ele não só pode, senão que ele está feito para isso. Isso que é importante, né? Não uma coisa artificial que o ser humano se impõe. Não, ele está feito para isso, para gerar, para pensar essa fraternidade universal, esse mundo aberto, né? Sim, e Francisco fala de um modo claro, né? Diz, o ser humano só se desenvolve, ou seja, não pode encontrar a sua plenitude a não ser no sincero dom de si mesmo aos outros. Só nesse dom aos outros é que nós nos encontramos. E a vida humana autêntica, ela vai subsistir onde existe vínculo, comunhão, fraternidade. É uma vida mais forte, ele fala, que a morte. Quando se constrói sobre as verdadeiras relações e vínculos de fidelidade, né? Então, é importante, e quero sublinhar isso, como a dinâmica nossa é criar como seres humanos, é criar essa fraternidade. E isso é o modo como a vida se defende. É o modo como a vida é defendida, na medida em que criamos esse vínculo. E aí ele faz um link com esse mandamento do amor e faz uma reflexão muito bonita, mas que sublinho só algumas coisas, né? Como esse mandamento do amor, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, é amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Não é uma coisa que eu faço além, é que no ato de amar o outro, eu estou me amando também a mim mesmo. E aí, também, de novo, não é uma questão que vem artificial, senão que estamos feitos também para esse amor
amor mútuo, né? Estamos feitos para o amor, fala Francisco. E esse estar feito, existe em cada um de nós uma espécie de lei de êxtase, sair de si mesmo para nos encontrar nos outros, num acrescentamento de ser. Somos mais quando amamos. Então, e ele vai dizer que a estatura espiritual de uma pessoa, de uma vida humana, ela está medida pelo amor. Então, a possibilidade de valorizar a vida humana é amar. Por isso ele fala, o perigo maior é não amar. Que se queremos defender a vida, essa defesa da vida passa por essas relações fraternas. Então, em consequência, o amor é mais do que ações. São mais do que ações benéficas. As ações deveriam, fala ele, derivam de uma união que propende cada vez mais para o outro, considerando-o precioso, digno, aprazível e bom. Então, e essa característica do amor é a que leva a superar o que ele fala do mundo dos sócios, né? A superar a busca do meu interesse pessoal e me colocar na perspectiva da saída, de me fazer próximo. Por isso, a única qualificação que cabe à humanidade autêntica é a samaritana. Aquele que se faz próximo, que se interessa por um ninguém. Interessa. O que importa é que está ferido no caminho. Então, se interessar por esse ninguém e se fazer próximo. E aqui, o que é válido, assim como no nível pessoal, nessas relações pessoal, também ou é para as relações entre países. Ou seja, que a mesma dinâmica pessoal do amor se estende às relações sociais. Então, é nesse sentido que ele fala de criar uma amizade social. A humanidade, ela tende também a criar amizade social. Porque assim como existem amizades pessoais, também existem amizades entre os povos, né? Então, sociedades abertas, não só geograficamente, mas existencialmente. Porque dentro de uma mesma sociedade, e mesmo dentro de uma mesma família, existem forasteiros existenciais, que é uma expressão que eu acho bonita, né? Forasteiros existenciais, ou exilados ocultos. Ele tem expressões assim muito criativas e que impactam muito, né? Padre Eugênio, então a gente poderia considerar aqui aquele ideal da modernidade, da fraternidade, igualdade, liberdade, teria aí também uma inspiração nesse ideal? É claro que Francisco vai falar desse lema da Revolução Francesa, né? Que é igualdade, liberdade e fraternidade. E ele vai dizer, em um certo sentido, que a fraternidade é a grande esquecida dentro desse conjunto, né? Porque a verdadeira liberdade e igualdade só pode ser fruto do cultivo consciente e pedagógico da fraternidade. É essa fraternidade que tira do isolamento, né? É o vínculo entre elas duas, entre a liberdade e a igualdade. Então, porque a busca da liberdade, uma busca da liberdade sem referência, coloca em risco a igualdade. É toda a questão do mercado, né? Ou a busca da igualdade sem referência coloca em risco também a liberdade. Então, a possibilidade de sair desse risco, de manter esse ideal, é colocando no meio a fraternidade. Isso é como que, se pudéssemos fazer uma comparação, a fraternidade como um espírito dentro dessa trindade, né? Ela que une, ela que faz o vínculo, né? Então, esse mundo aberto que o ser humano pode gerar, ele está fundamentado nessa abertura natural da pessoa, da pessoa humana, né?
E é nesse sentido que se pode apelar à promoção de um bem moral, a busca do bem, daquilo que é melhor para os outros, enquanto que estamos criados para criar esses vínculos. E dentro desse bem moral, Francisco vai destacar a virtude da solidariedade. E, de novo, solidariedade é pensar e agir em termos comuns, em termos de comunidade, de prioridade de vida de todos sobre a apropriação dos bens em termos por parte de alguns, né? E solidariedade é lutar contra essas causas estruturais da pobreza. É fazer face aos efeitos destrutivos do império do dinheiro. Então, ele vai dizer que essa fraternidade, essa solidariedade entendida desse modo, é construir história. Construir história. Então, nesse mundo aberto, vai se recuperar a função social da propriedade, que é uma parte importante também desse capítulo. Todo direito ele está submetido ao destino universal dos bens criados, que procura assegurar o desenvolvimento integral da pessoa. Tudo está em função desse desenvolvimento, não? Então, isso tem que ser bem entendido, porque tudo está em função disso. E esse desenvolvimento ele deve estar orientado para assegurar esse direito fundamental, que é primário, não derivado. Porque às vezes essa função é um direito, né? Esse destino universal, isso é primário, isso não se deriva de nada. Isso é o primeiro que tem que estar assegurado. Depois podemos falar de propriedade privada, mas sabendo que que esse princípio desse destino universal dos bens criados é primeiro, ele não se deriva. Então, por isso, a par da propriedade privada, existe o princípio mais importante e antecedente da subordinação de toda a propriedade privada ao destino universal dos bens da terra. E isso tem implicações internacionais, né? Isso tem nacionais e internacionais. O primeiro princípio é o destino comum dos bens criados. E tem essa expressão, o mundo pertence a todos. Ou seja, que o migrante, o que muda é de geografia, de terra, mas eles são donos também do lugar onde eles se transferem. Então, o mundo pertence a todos. E isso implica uma nova ética das relações internacionais. Ele fala também sobre a questão da dívida externa, não é? Quando ele trata da questão das relações internacionais. Sim, também. Eu não destaquei aqui porque, mas é claro que se os países eles criam amizade social, ou seja, o que coloca em risco o desenvolvimento da pessoa de um determinado país, porque ele está endividado e tem que destinar a maior parte de seu produto interno bruto a pagar uma dívida, ou seja, a amizade social deveria considerar como o primeiro esse desenvolvimento integral da pessoa. Se isso coloca em risco esse desenvolvimento, essa dívida tem que ser repensada. Sim. Tem que ver como pode ser, inclusive, até perdoada. Né? Uhum. Então, ele vai dizer, e esse é o ponto, toda essa possibilidade de pensar um mundo aberto é entrar numa outra lógica, né? Numa outra lógica. E esse é o apelo que ele faz, né? Trata-se, sem dúvida, de uma outra lógica. Se não se fizer esforço para entrar nela, o que ele está falando seria um desvaneio. Mas se aceita o grande princípio dos direitos que brotam do simples fato de possuir a inalienável dignidade humana, é possível aceitar o desafio de sonhar e pensar uma humanidade diferente, um planeta que garanta terra, trabalho e teto para todos. E isso
essa lógica, entrar nessa lógica, né, de gerar e de pensar esse outro mundo, é o verdadeiro caminho da paz, e não é simplesmente estratégia insensata e miopa de semear medo e desconfiança perante ameaças externas. Então, esse é o caminho dessa humanidade, desse mundo aberto, e esse é o caminho da humanidade, e esse é o futuro da humanidade. Porque a fraternidade é fazer aquilo que nós somos. Do contrário, estamos nos autodestruindo, seguindo um outro caminho. É um sonho que se coloca, né, Padre Eugênio, que a gente deve tentar construir, perseguir, e como próprio Papa Francisco, que é tão didático, tão pedagógico, partindo do micro para o macro, né, partindo do indivíduo, da família, do coletivo mais próximo, até alcançar a humanidade como um todo, nas suas relações macropolíticas, macroeconômicas, né? Mas... Sim, quer dizer, é sempre partir como daquilo que nós somos em micro, para que essa dinâmica micro seja também a dinâmica macro, né? Uhum, essa é a lógica dele. Muito bem, muito obrigada, Padre Eugênio, pela sua explicação, reflexão, que eu acho que amplia realmente a nossa visão e a nossa compreensão do sonho, do desejo, da proposta do Papa Francisco, não só para a Igreja, mas para a humanidade como um todo, para o mundo inteiro, para todos nós, para cada um de nós. Né? Muito obrigada. Obrigado para vocês.